Ross Brown é um responsável técnico, o diretor técnico por parte da Liberty Media, digamos. O Hamilton acaba de pular para a segunda colocação, apenas 6 décimos do Verstappen, porém com composto macio, enquanto o Verstappen continua com composto duro. E essa diferença do Verstappen não é nem só um bom desempenho da Red Bull, é principalmente o Verstappen está fazendo uma coisa que não é a mais recomendada, que é ir pro tudo já no início do treino. Pistas de rua, principalmente esse tipo de pista de rua que um erro custa bastante caro, os pilotos normalmente eles vão muito gradativamente aumentando o ritmo, e o Verstappen já desde a primeira volta dele já colocou 1,5 segundos no segundo. Isso é pressão? Já é um golpe, já é mais um jab que ele lança contra o Hamilton nessa luta de 22 rounds que a gente está tendo nesse campeonato mundial, Regi? Aproveitando que é bem o estilo dele, né? Agressivo, muito mais agressivo do que o próprio Hamilton. Só mais uma informação, Regi, o recorde que o Alonso bateu, né? Ele conquistou um pódio após 105 corridas sem conquistar um pódio, que ele tinha conquistado o último pódio em 2014 no Grande Prêmio da Hungria. 7 anos. E 105 corridas depois conseguiu a sua mais um pódio. 7 anos, considerando que ele ficou 2 parados. O carro do Verstappen está sendo investigado exatamente por aquele tuque que ele deu ali naquela zebra. Com certeza, estão olhando por baixo ali para ver se danificou alguma coisa. Você vê que o mecânico aperta ali a asa para ver se tem alguma coisa solta, alguma trinca, né, que pode acontecer. Você vê a investigação, porque aquele degrau ali, né, aquilo vai machucar os carros, né? Olha, exatamente, está mostrando exatamente desse ponto. Zebra, ó, ele passa um pouquinho da zebra e pega o fundo do carro. Olha só como pegou forte ali. Agora, se a gente está falando bastante, né, quanto essa pista ela é perigosa, e na minha opinião ela é extremamente perigosa, porém, dentro do que foi feito, ela é muito bem feita também. A gente vê o asfalto muito liso, não tem ondulações, tem um nível de aderência aparentemente bom também, então realmente muito bem feita, apesar de perigosa. Verstappen fez 1:30.014, é o melhor tempo até agora. Exatamente, os 3 setores estão separados por 6 décimos, 664 milésimos, Hamilton e Verstappen. E o Hamilton nesse final de semana com aquele motor, segundo a expressão da Mercedes, o apimentado, né? Que é o motor que foi utilizado no Grande Prêmio do Brasil. É esse aí. Esse cospe labaredas. Olha a velocidade, Regi, nessa sequência de curvas aí. 283 bateu ali, 284 bateu ali o Hamilton. E essa sequência de curvas aí é quase 300 por hora. Eu estou muito curioso para saber como é que os pilotos vão reagir fisicamente nesse circuito. Porque é um circuito que dá um trabalho danado. O tempo todo que ela está mudando de posição, não dá para dar aquela relaxada, né? O que mais desgasta os pilotos são algumas coisas. Desgaste físico, né? Esse desgaste físico vem muito em circuitos que tem muito G lateral. Isso é uma coisa que cansa muito. Outra coisa é a temperatura. E uma outra coisa, Sérgio, que faz um desgaste físico muito grande é a tensão. E por mais que esses pilotos sejam os melhores do planeta, você fica andando, principalmente na corrida, mas também ao longo do final de semana, ali essa quantidade de tempo, passando centímetros do muro a mais de 300 por hora, realmente isso aí cansa muito essa parte mental e, consequentemente, cansa muito também a parte física. A gente viu agora há pouco o Hamilton alcançando 311 km por hora e no ponto de tangência da curva, 212. Os cabeças de gasolina que estão sempre presentes e mandando as suas mensagens aqui. O Eric Portos também, o Fábio Silva Menezes, todo mundo ligado aqui no Band Esportes. Tá em um bom momento para andar, tá só Hamilton, Norris, Alonso, Latifi e Raikkonen na pista. E agora tem uma pintura diferente ali no carro da Alpine. Lançaram um verde ali atrás dessa pintura que estava tão linda, toda de azul ali. Agora lançaram um verde, um novo patrocinador ali para a Alpine. Verstappen, Hamilton e Bottas, Norris, Leclerc, Gasly, Vettel, Ocon, Russell e Ricciardo os 10 primeiros. Depois Alonso, que está na pista, Giovinazzi, Stroll e Sainz,
Latifi em 15º, Tsunoda, Pérez apenas em 17º, Raikkonen, Mick Schumacher e o Mazepin, que o Mazepin está sempre ali na 20ª posição. Ele falou: não se preocupem, eu não vou brigar pelas outras 19, deixa a 20ª comigo e tá tudo tranquilo. Já passamos da primeira meia hora. Ficou bonito esse verde na Alpine, né? Há controvérsias, viu, Max Verstappen? Tem gente que... Eu particularmente até gostei, mas tem gente que detestou. Nas fotos que foram lançadas pré-GP Arábia Saudita, teve gente que macularam o carro, não tá legal. Eu achei bacana, achei legal. Eu sou da controvérsia. Desculpa, Mari. Eu sou do time da controvérsia. Eu achava mais bonito todo azul. Eu vou falar pra você que eu também achei na foto, mas você sabe que na pista agora olhei, achei bacana a pintura. Será que com as luzes daqui a pouco vai talvez. Quinta posição do Norris no campeonato, 153 pontos conquistados. Serginho. Fala, Mari. O Lando Norris se mostrou bastante preocupado com a segurança dessa pista, né? Com as curvas cegas. Então ele disse que alertou aí a direção de prova de que não só o rádio, mas os bandeirinhas vão ser essenciais para que eles possam, no momento em que tenha qualquer incidente, para que eles realmente sejam incisivos com essas bandeiras, para que eles possam tirar o pé, porque eles realmente não conseguem ver o que tem pela frente. E como vocês viram aí, a possibilidade de acidentes aqui é grande. E vou falar pra vocês outra coisa, a Mari lembrou bem isso que o Norris alertou. E vou falar uma coisa pra vocês, essa curva 1 na largada tem chance 110% de dar alguma coisa de errado ali, né? Eu vou te dizer mais, porque é uma chicane, né? E eu vou te dizer mais, quem estiver saindo do box já sai em cima dela também. Acho que havia espaço para uma construção de uma saída de boxe um pouquinho melhor, imagino eu. Agora, é bacana ver a preocupação do Lando Norris, um dos mais novos, né? Só o Tsunoda mais novo que ele, com 21, ele acabou de completar 22 anos. Essa preocupação toda com a própria classe, né? Com a segurança, com o que os fiscais têm que fazer, com o que os pilotos têm que ser avisados por rádio. Ela acabou de deixar passar um carro mais rápido. Olha a dificuldade, né, Regi? O piloto ali, ó, o Norris até tirou o pé. Ele vinha numa volta rápida, é muito difícil, né? E num circuito com essas características, o piloto não vai pro risco. É mais fácil fazer o que o Norris fez, tirar o pé, do que fazer uma coisa ali sem estar certo se o carro da frente está vendo você ou não e causar um acidente grave. Fórmula 1 2021, e aí, tá ligado o Band Esportes? Aqui o esporte está em casa. Velocidade no 5G, na banda larga e muito mais. Você já visitou o site do bandesportes.com.br? Tá na hora, hein? Faça a sua visita bandesportes.com.br. Tem muito material, obviamente de todos os esportes, mas especialmente da Fórmula 1. Um conteúdo muito bacana, muito legal. bandesportes.com.br. Estamos aguardando a sua visita. A gente viu o comparativo, né, entre o Bottas e o Pérez, principalmente se tratando do campeonato de construtores. É importante essa comparação. A gente vê que o Bottas se destaca muito mais em relação ao Pérez nas classificações. O Bottas é um piloto que sempre classifica lá entre os primeiros. O Pérez já não teve esse desempenho ao longo desse ano. Em corridas, o Pérez vem tendo uma performance parecida com a do Bottas, mas vale a pena lembrar que o Bottas teve algumas corridas, como o Mônaco, por exemplo, que estava na segunda colocação e teve aquela famosa porca que não saiu do seu carro. Algumas provas que ele estava muito bem e acabou sendo prejudicado por algum problema, mas de qualquer maneira eles estão muito próximos ali em relação às corridas. O Pérez melhorou muito em corridas a partir da Turquia, nessas últimas 5 que ele pontuou bem e deu um gás aí na Red Bull no Construtores. Olha só. Mas a verdade é que no campeonato de pilotos o Bottas está 13 pontos à frente do Pérez. É uma briga ainda para ver quem é o terceiro, né? Para quem vem é o primeiro dos outros, né?
aí exatamente a curva 13, aquela com inclinação, e era o Mazepin que estava ali à frente dele. E a gente viu que o Mazepin tentou até não atrapalhar, mas pelo fato do circuito ser tão apertado, ele acaba atrapalhando demais. Realmente complicado. E lembrando que as duas poles do Leclerc esse ano foram nos 2 circuitos de rua, né? Mônaco e Baku. Mônaco, que ele fez a pole e acabou não largando na pole, né? Teve aquele problema no acidente dele, que muitos acharam, eu não tenho essa opinião, que ele bateu de propósito para garantir a pole, mas não foi isso na minha opinião. Ele chumaqueou. Chumaqueou, é. Se chumaqueou errado, né? Errado. Ele deu uma no muro assim lá. como o Schumacher também, naquela oportunidade, foi punido também, né? É, mas ele não estragou o carro, né? Hein? Ele pelo menos não estragou o carro. Não, pois é, ele salvou o carro, né? Esse gráfico é legal pra gente acompanhar. 317. Olha, curva 1, ó. Olha a asa dianteira como é que trabalha, ó. Tirou o pé já. É. E tem aquela coisa também, o circuito de 6 km, que o cara começa a errar logo no início, é melhor tirar o pé pra poupar pneu, poupar motor, poupar tudo, né? Recarregar a bateria. Recarregar a bateria, exatamente. É um circuito longo, né? São 50 voltas previstas para domingo. Como é que pode, né, o circuito de rua ser o segundo mais longo do ano, né? Só pede para Spa. Só pede para Spa. E por Olha pouco. que imagem, ó. Rapaz, aí, nós 3 aí dentro não ficava ruim não, né? Nossa, não ficava a ruim gente não. nem se vê dentro de um barco desse, né? Ia ser legal. Podia montar ali, né? Montava uma cabinezinha de transmissão, a gente fazia dali mesmo, não tem problema não. Naquele bico ali dá pra fazer uma corrida de kart ali, hein? Tá não, sensacional. E no último andar, né? Pra gente poder ter um visual do Mar Vermelho também ali, né? Que é uma coisa histórica. Eu acho que se vocês estivessem nesse navio aí, nem fazer corrida vocês iam fazer brinde no mar. 22 minutos pro encerramento, você ligado aqui no Band Esportes com as emoções da Fórmula 1. Daqui a pouquinho já tem classificação da Fórmula 2. Fórmula 2 que tem o Felipe Drogovic, que conquistou o 4º melhor tempo do treino livre, e o Enzo Fittipaldi foi o 17º entre os 20 pilotos que estão participando da Fórmula 2 na Arábia Saudita. A partir de 12 horas e 15 minutos você acompanha, portanto, com a narração do Celso Miranda, os comentários do Ricardo Molina e do Thiago Mendonça aqui mesmo no Band Esportes. E o Verstappen agora com composto macio, ele acaba de fechar o primeiro setor, não foi mais rápido do que ele havia feito com composto duro. Vamos ver agora o complemento da volta. Todos de pneus macios agora, todos. Do grid inteiro, os 20 pilotos. E o Hamilton também saindo do box de pneu zerinho. Olha. E Sérgio, a gente está vendo aí a imagem do Verstappen, ele está a volta inteira com as luzes de trás piscando. Quando as luzes estão piscando, normalmente é porque está recuperando energia. E o fato de ele estar usando o composto macio, né? Ele não foi nem pro médio, ele foi do macio, do duro pro macio, e não ter feito uma melhor volta, talvez ele está fazendo algum tipo de teste, já tirou o pé aí no fechamento da volta. Tá com a asa fechada, né? E com as luzes ali ainda piscando. Diferente. Algum defeito, será? Não sei, pode ser. Mais uma vez ele passou ali naquele ponto onde a gente tinha visto agora há pouco, ele passar com o fundo do carro, a gente vê de novo a faísca ele ali. Ele tá surfando em cima dessa zebra alta, né? É uma zebra alta, mas quando ele é lisa e no fundo do carro tem aqueles skids que chamam, né, que é justamente para proteger o assoalho, isso normalmente não estraga o carro. É diferente do que a gente viu no último Grande Prêmio do Qatar, que tem muitos degraus na zebra. Isso sim pode estragar o carro, assim como estragou inclusive o chassis, né, do carro da Haas, que teve que ser trocado ao longo do final de semana. O Leclerc tem um pulo agora, foi para segundo, marcou um 30.6. E agora o Sainz repete um 30.5. É a dupla mais equilibrada da Fórmula 1, né? Os dois ali, tanto em treino quanto classificação e também no campeonato, próximos, muito 6 equilibrados. pontos e meio no campeonato. Entre uma briga interna aí feia. Teve bonita, fechada, né? Na verdade, bonita. Teve fechada ali do Hamilton para cima do Verstappen, né? De tão feia é bonita, né, Regi?
E agora Bottas 1:30.0. Valtteri Bottas, o leão de treino, rugiu na Arábia Saudita, no deserto. Tem leão do deserto, Reginaldo Leme? Não tem, né? Tem não. Tem outros bichos. Tem? Ah, tem um leão do deserto? Tem. Marcos Wilson é nosso especialista aqui, né? Tinha sim aqui. Ah, então tá. Então, Mariana Becker A Mari que gosta de Mari que adora animais. Se ela vê um leão lá, ela vai fazer carinho. 1:30.0. Ficou a 5 milésimos mais rápido o Bottas do que o Verstappen. E olha mais uma vez ali, Sérgio, o Gasly. Para mim, o Gasly é o destaque, é um dos destaques desse ano, realmente sempre andando entre os primeiros. Bem à frente, mais uma vez, o Sérgio Pérez, com um carro muito superior ao dele. O Gasly é um piloto com 13 pontuações em 20. This track is cool. Sérgio, You having fun? Gostou. e isso é uma coisa muito comum, Sérgio. Quando você tem uma pista rápida, e quando você tem uma pista rápida e perigosa, isso é atraente, isso é gostoso, a adrenalina flui de uma maneira mais alta, tudo. Só que isso é uma opinião que a gente não pode levar muito em consideração. Porque quando o piloto tá naquela adrenalina, achando que tudo é lindo, é um momento que às vezes as coisas dão meio que errado. O Pérez está tentando descolar da 17ª e incômoda posição que ele está nesse momento, né? O Gasly, Max, o que a gente falava de 13 pontuações em 20 etapas e uma melhor volta de corrida, ele fez 92 pontos dos 112 da AlphaTauri. Quer dizer, sobraram 20 apenas para o Tsunoda. E até esses dias ele sozinho praticamente, né, Regi, lutando contra a Alpine com Alonso e Ocon, que em função do último final de semana descolaram bem dessa disputa entre essas duas equipes. Bom, o Pérez vai dar um pulo aí, né? Vai sair dessa 17ª posição. O Giovinazzi já pulou para 9º, 31.0, fazendo a sua penúltima corrida pela Alfa Romeo, o Antônio Giovinazzi. E agora o Pérez vai sair dessa posição e vai pular. Não pulou tanto assim não, 13º, 31.5. O pulo não foi tão alto assim que ele deu, mas saiu daquela 17ª posição. E olha o George Russell, Sérgio, com a Williams, né, na 11ª colocação. Eu não sei vocês, mas eu tô contando aí os dias para ver o Russell na Mercedes. Também. E o Giovinazzi, na sua penúltima, né, aparição na Fórmula 1, pelo menos por hora, na 9ª colocação, resultado bom pro Giovinazzi também. Essa semana foi interessante ouvir o Hamilton falar que ele quer trazer a sua experiência para o Russell da forma de conviver com a equipe, né? E passando um pouco disso, e quase não tocou, que o Kimi inaugurou. não tocou. Quase que inaugurou ali o Kimi. Passando um pouco dessa experiência do que é correr na Fórmula 1, mas não só na pista, da convivência com a equipe, que é muito importante. Ou seja, ele parece estar apostando... Uma passagem de bastão, né? Apostando no Russell como o próximo britânico. Só que tem Lando Norris também na parada. E além vai ser disso, uma equipe Regi, com 2 pilotos britânicos, né? Vai ser uma equipe 100% britânica, a Mercedes, ano que vem. eu acho que isso também ele quer dizer, passar uma mensagem que ele quer manter um ambiente saudável dentro da equipe, né? Assim como ele tem com o Bottas, por exemplo, que é muito importante uma boa relação dos pilotos dentro da equipe. A relação que ele teve com o Rosberg é que ficou azeda depois que o Rosberg passou a incomodá-lo depois do título mundial, né, em 2016. Quer dizer, aí depois o Rosberg aposentou e ele voltou a ter uma relação saudável com o companheiro de equipe que o Bottas foi para lá, né? O Rosberg azedou antes disso, né? Quando eles começaram a bater, tanto em Spa quanto em Barcelona, ali o negócio desandou. Ali foi um jogo mental, né? O Rosberg foi mentalmente forte naquele ano. E havia uma pulga atrás da orelha do Hamilton pelo fato do Rosberg ser um piloto alemão numa equipe alemã. Estamos a 16 minutos do encerramento e o Pérez está de novo em volta rápida. O Hamilton faz o seu melhor primeiro setor e a gente está na carona aí do Lewis Hamilton. Será que ele vem para tomar o tempo do Bottas? Faz o segundo melhor setor, o Hamilton. Acho que acordou a Mercedes.
Agora sim, Lewis Hamilton supera a marca do Bottas, faz 1:30.6. Começou o fim de semana, hein? Começou o fim de semana. Se o Verstappen deu um jab, agora o jab foi do Lewis Hamilton. A expressão do Toto Wolff é... Mas vale a pena lembrar, né, Regi, que esse tempo do Verstappen foi ainda com composto duro. A gente tá vendo ali o composto macio na cronometragem agora, mas ele fez esse tempo que foi apenas 2 décimos mais lento que o Hamilton, ainda com composto duro. Perfeito, Max. Boa observação. Esse tempo 29,7, isso aí não quer dizer nada ainda daqui até o final, até a classificação. Aquela previsão de 28 também vai ser quebrada, vai ser abaixo de 28. 1:29.786 é o melhor tempo do fim de semana até agora. Estão dando uma olhada ali embaixo do carro do Lando Norris também. E pelo menos nessa primeira sessão, o Daniel Ricciardo andando bem ali. Quando eu digo bem, próximo do Norris, né? Não está tão bem classificado nesse momento, mas pelo menos está próximo do Norris nesse momento, um pouquinho até a frente do seu companheiro de equipe, que vem na maior parte das vezes andando na frente do que o Ricciardo. E o Giovinazzi agora pula para a 5ª colocação. Bela volta do Giovinazzi. Bela volta. Raikkonen sobe ali para 16º. O Ocon é que está numa posição ruim. Aliás, 2 carros da Alpine, né? O Ocon e o Alonso estão bem lá para trás. O Mick Schumacher num ótimo 14º lugar, uma posição atrás do Russell. E as Mercedes dando as cartas por enquanto, com Hamilton e Bottas, Verstappen em segundo, Gasly em terceiro e Giovinazzi, como disse o Max, num bom 5º lugar. Daqui a pouquinho, a partir de 12h15, você vai curtir a classificação da Fórmula 2. Com a narração do Celso Miranda, os comentários do Thiago Mendonça e do Ricardo Molina. Pérez colocou pneus macios, está tentando melhorar esse tempo que ele tem, que é ruim, 15º lugar. E a gente vê, né, Sérgio, graças a Deus a gente não teve nenhum acidente ainda, né? E por que isso acontece? A gente lembrar no final de semana passada a quantidade de pilotos que saíram fora da pista, rodaram e tudo mais. Isso num circuito de rua, e principalmente um circuito de rua tão veloz quanto esse, os pilotos não vão ali, eles não passam no limite para descobrir o limite, por exemplo. Então, em função disso, eles a margem de erro é mínima, então eles não vão para o 100% ou para o 110% para descobrir aonde fica o 100%. Então, em função disso, não temos ali, graças a Deus, nenhum acidente até o momento. O fim de tarde tá maravilhoso, maravilhoso. Fórmula 1 2021, e aí, tá ligado? Band Esportes aqui, o esporte está em casa. Banco do Brasil, bora com crédito premiado BB. Menos de 12 minutos agora. Bateu 316 ali no trecho onde é aferida a velocidade máxima, o Sérgio Pérez. Verstappen saiu do box de pneu novinho. O Pérez fez um segundo e terceiro setores ruins, né? Olha a chicane que eu te falei, né? A chicane que você falou, Sérgio, e a saída do box logo ali, logo em cima, né? Isso no meio da corrida, bem complicado. O capacete dele novo e tá com a mensagem ali, Race for Women. Legal, né? O Vettel tem feito essas campanhas e principalmente ele quis levar essa mensagem para a Arábia Saudita, que é um país que ainda, digamos assim, não respeita os direitos das mulheres. Assim como fizeram no Catar também, tanto ele quanto o Hamilton. Exatamente, né? ele promoveu uma corrida de kart aí só com mulheres. Eu vi, muito legal. O Vettel com a sua bandeira, assim como o Hamilton e vários outros pilotos. Você viu como é que o Gasly estava suado dentro do carro, transpirando, né? E agora vai o Max, hein? O Max não tá tendo a ajuda do Pérez, ele tá lutando sozinho ali contra os 2 carros da Mercedes. O ano inteiro tá assim praticamente. Né? Exatamente. São as emoções da Fórmula 1 na penúltima etapa da temporada. É o Grupo Bandeirantes de Comunicação trazendo uma temporada fantástica, maravilhosa. E de novo, o Max passando ali daquele limite, digamos assim,
Não faz um bom primeiro setor o Max. Imagina essa imagem à noite, Sérgio, que linda que vai ficar. É. Um 29.786, o melhor tempo até agora é de Lewis Hamilton. Estamos a 10 minutos do fim. Agora já tirou o pé, né? Agora errou, na verdade, ali. Agora o que chama atenção, a gente não sabe o que ele está fazendo, mas mais uma vez ele não vinha numa volta tão rápida por estar com composto macio. Estamos vendo aí de novo, ó. Ela é uma zebra arredondada, digamos Sim. assim. Lá não tem aquele... A gente falou degrau, lá tem um degrau, mas, digamos assim, é bem arredondado, né? E aí que ele errou. Ele errou nessa curva, você viu que ele quase passou reto ali, tirou o pé. Estamos nos 10 minutos finais desse treino livre. Good afternoon, Michael. Just want to say, great job from the circuit guys to get this circuit clean overnight. It's really impressive. I think you're on it. I said they did an amazing job to do. So it was a mammoth task. You can see that. Bom, é um membro da equipe Mercedes, né, Ron Meadows ali falando com o Michael Masi e parabenizando pela limpeza do circuito que foi feito aí nas últimas horas, né? Realmente um circuito muito limpo, né? Um circuito que primeira vez está sendo utilizado e realmente a gente não vê nenhuma poeira, nenhuma sujeira, realmente tem que parabenizar. E o Bottas fazendo a centésima largada pela Mercedes, centésima corrida, que legal, né? Que marca, né? Dez vitórias. Se não me engano, 19 pole positions. Uma marca muito legal desse leão de treino, Valtteri Bottas, 32 anos, 174 grandes prêmios e 2 vezes vice-campeão do mundo em 2019 e 2020. 66 pódios, 45 vezes largou na primeira fila. Todas essas marcas, as principais, ele conseguiu na Mercedes, que ele apareceu bem na Williams, tudo, mas a Williams, quando conseguiu uma pole, não foi com ele, sim com o Felipe Massa. Na Áustria, né, em 2014, foi a última pole da Williams. Na Áustria. Com presença de Sérgio Maurício. Opa! O pé quente. 7 minutos para o encerramento. Bom dia, Renata, amigos do Jogo Aberto. Estamos ao vivo com o Band Esportes e a Band com as emoções da Fórmula 1. A primeira edição do GP da Arábia Saudita é o 34º país, Renata, a receber, a sediar uma prova de Fórmula 1. Um circuito bastante sinuoso, 27 curvas, mais de 6 quilômetros. E nesse momento, o Hamilton lidera com 1:29.786. Estamos apresentando a primeira sessão de treinos livres há pouco tempo. Ele bateu esse tempo que era do Verstappen, o Bottas está em segundo e o Verstappen em terceiro. Portanto, o campeonato é esse, 8 pontos separam Hamilton de Bottas. Teremos uma prova, eu digo, não tenho a menor dúvida de afirmar, espetacular no domingo a partir de 2:30 da tarde na Band, e você vai acompanhar também o VT aqui no Band Esportes. E é isso, temos aí o Hamilton em primeiro, Bottas em segundo, o Verstappen em terceiro, o Gasly é o quarto, o Giovinazzi quinto, o Sainz é o sexto, e a homenagem que todos fazem a Frank Williams, todas as equipes com homenagem ao Frank Williams, garagista que nos deixou, que
deixou um legado muito grande, morreu, faleceu no domingo passado, deixou um legado muito grande e está sendo homenageado. É isso, Renata. O Band Esportes, o Grupo Bandeirante de Comunicação, mostrando um final de semana muito legal, muito bacana, com esse GP saudita pela primeira vez nas ruas de Jeddah, nesse circuito que, olha, demorou apenas 8 meses para ser construído, mas na velocidade da Fórmula 1, tá aí na pista de Jeddah, a segunda cidade mais importante da Arábia Saudita. Seguimos com o jogo aberto. Um beijo, bom final de semana, Renata. Você viu ali que quase escapou, hein, Max? Que traseirada que deu Norris ali, no mesmo ponto que o Verstappen também quase escapou ali. Os dois salvaram. Ah lá, Vamos ver de novo. mais uma vez. Não foi agora não, foi depois. Foi nessa parte ele fez o que aconteceu, passou pelo mesmo ponto onde aconteceu com o Max, né? Acho que foi agora, vamos ver. Essa aí, deu uma traseiradinha lá. Ó, de novo. Olha aí, ó. Verstappen não ficou feliz ali não. O piloto da Alpine foi quem? Qual que é esse? Ocon. É o Ocon. Ah, são amigos de longa data, né? Olha o Verstappen agora, ó. Os dois bem lentos na pista. Já vai ter rádio, hein? Ah, vai. E esse lento do Verstappen é muito mais um desaforo pro Ocon agora. Se me atrapalhou agora, eu vou te atrapalhar também. Vamos ver o que aconteceu. Verstappen ali abrindo uma volta. O Ocon lento. Tentou até não atrapalhar, acabou atrapalhando. E foi exatamente na curva 1. Você tem que dar mais 6 km agora para abrir mais uma volta, né? E o Verstappen tá com pneu novo? Vamos ver. Era um pneu zero. Zerinho. Sabe o que aconteceu? O Ocon deu espaço, mas o Verstappen também errou, né? O Ocon, na verdade, eu não sei se ele estava abrindo uma volta também ou não, mas se ele não estava na volta rápida, ele deveria ter tirado o pé antes para não ter que dar passagem para o Verstappen na freada de uma curva, que isso realmente atrapalha bastante. Ele foi para fora da pista, né? E o Verstappen deu uma fritada de pneu ali. Estamos a menos de 3 minutos. Vamos na caroninha do Leclerc agora? Olha o trânsito. Dificuldade do Leclerc para passar o Stroll foi absurda. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês que eu estava percebendo agora, não sei se vocês vão concordar comigo. É um circuito que tem 3 pontos de abertura de asa móvel. Teoricamente tem espaço para fazer ultrapassagem. Ou, né, digamos assim. Mas, só que não, né? Porque o cara que tiver à frente tiver rápido para fazer ultrapassagem vai ser um risco danado, né? E olha, concordo com você, Sérgio. Olha só o que aconteceu ali com o Stroll. Olha como atrapalhou o Stroll também ali, já empurrando ali, já com uma certa raiva. E olha, o que o Leclerc fez, olha só, o Leclerc aí também foi atrapalhado pelo mesmo carro da Haas, não sei se foi o Mazepin, foi o Mazepin. E Sérgio, o que o Leclerc fez agora em relação ao carro da Aston Martin ali que vinha à sua frente é muito importante, porque você tem que entender o que a perda de pressão aerodinâmica faz antes de você chegar à corrida, e principalmente num circuito desses aí. Então realmente é importante andar próximo ao carro à sua frente para ver o quanto a turbulência atrapalha ou não, que isso vai ser muito importante na corrida. E agora o Verstappen, ele vinha fazendo o melhor primeiro setor, faz o seu melhor segundo setor. Vamos ver agora, a volta do Verstappen vai ser uma boa volta, hein?
Vamos ver agora no finalzinho. Vai para completar a volta agora, hein? Verstappen vem para pular para segundo. Tirou o Bottas dali. O terceiro setor aqui não foi bom. Ele fez o seu melhor primeiro setor, o segundo melhor setor geral. E ficou separado por 56 centésimos. E tem uma coisinha ali acabou o treino. No bico do carro do Verstappen. Não sei se é um plástico, alguma coisa aí. Final de treino livre. Alguma coisa agarrada ali no carro do Verstappen, como bem viu ali o Max Wilson. Talvez um plástico, alguma coisa. Que imagem maravilhosa. Que imagem maravilhosa. Lembrando que Jeddah é a cidade portuária mais importante da Península Arábica. Segunda cidade em termos de importância, a capital é Riad, mas Jeddah tem a sua importância econômica, portuária. Final de treino, Reginaldo, Hamilton, Verstappen e Bottas. Dentro do esperado, mas eu achei que o Verstappen ia virar uma volta mais rápida ainda. No último setor ele, não sei se foi atrapalhado, mas não conseguiu manter aquele ritmo, que ele tinha o melhor primeiro setor e o segundo melhor setor dele, e no terceiro não correspondeu. Mas está na cara aí que os dois carros mais rápidos são de fato os do Hamilton e do Verstappen, e vai ser assim. E vai ser assim o fim de semana todo, que é muito bom para nós todos e muito bom para o torcedor que está vendo aí essa disputa impressionante desse ano entre esses dois pilotos. Daqui a pouquinho teremos a sequência aqui com o Supermotor, com o Napoleão de Almeida e o Thiago Mendonça. Daqui a pouquinho aqui no Band Esportes. E depois às 12h15 teremos a classificação da Fórmula 2, com a narração do Celso Miranda. Primeiro golpe foi dado, né, Reginaldo? Hamilton e Verstappen ali no mano a mano. Hamilton se deu bem. No mano a mano, repito, eu achei que o Verstappen fosse fazer até uma volta mais baixa aí do que a do Hamilton. Faltaram uns 56 milésimos, mas tá aí. Tá aí o primeiro round de uma batalha fantástica que vai ser desse fim de semana, com uma até surpresa, viu, Sérgio, para mim. Eu pensei que fossem acontecer mais problemas aí na pista, como de fato aconteceu, né, na Fórmula 2, mas esse elogio que o chefe da Mercedes fez ao Michael Masi, acho que se justifica. A pista bem mais limpa do que se esperava. Vamos lembrar que está do lado da areia, né? Então, vamos lembrar do México. Vocês lembram como aconteceu no México? Aquela primeira volta do treino livre no México foi uma loucura, né? Parecia um fog na pista, né? Os ensaios de largada. E gostei, e olha que coisa interessante que foi o Bottas tendo dito aquela frase dele, né? Que it's cool, né? Ele estava gostando demais da pista, gostou do circuito. Se o Bottas está falando isso é porque todo mundo gostou bastante. Muito bem, treino encerrado. Hamilton, Verstappen e Bottas, os três mais rápidos. Depois Gasly, Giovinazzi, Sainz, Leclerc, Ricardo, Alonso e Vettel, os 10 primeiros. E como não dá para treinar largada naquela saída de boxe, eles treinam exatamente no ponto de largada, na pista onde será realizada a largada do GP Saudita, a primeira edição desse GP na Arábia Saudita. Sol pendurado ali em cima do mar. Que coisa mais linda, meu Deus. Que coisa mais linda as imagens que vêm da Arábia Saudita. São imagens realmente espetaculares. E a sessão ficou assim, com o Hamilton mais rápido, em segundo Verstappen, em terceiro Valtteri Bottas, esses os três mais rápidos depois da primeira sessão de treinos livres para o Grande Prêmio da Arábia Saudita. Na sequência você vai ver Pierre Gasly foi o quarto com 1:30.2, depois Giovinazzi num excelente quinto lugar, Carlos Sainz e Charles Leclerc, as duas Ferraris em sexto e sétimo, Daniel Ricciardo a melhor McLaren na oitava posição, Alonso a melhor Alpine na nona posição e Vettel a melhor Aston Martin, fechando os 10 primeiros colocados. Na sequência, a gente vai ver o Pérez, que fez apenas um discreto 11º lugar.
Ocon foi 12º, Norris 13º, depois Stroll, Tsunoda, Raikkonen, Russell, Schumacher à frente do Latifi e Mazepin fechando